Olá, bem-vindo ao Panorama, um espaço em que a democracia, os direitos humanos e as lutas sociais são destaque. Você acompanha aqui reportagens que foram destaque no seu jornal, o Telejornal da TVT, com análises do ponto de vista do trabalhador e dos movimentos sociais. A gente começa o panorama de hoje falando sobre a proposta de emenda constitucional 241, apresentada pelo governo Temer, que congela os gastos do governo por 20 anos. Se o Congresso Nacional aprovar essa medida, a situação econômica e social no Brasil deve se agravar ainda mais. Essa é a opinião de líderes de movimentos sociais e de acadêmicos que se reuniram em São Paulo para analisar a conjuntura política no país. Veja na reportagem de Vanessa Nakazato. O pacto, sobretudo se confirmar esses 20 anos, ele é abissal. O país ele vai ser absolutamente distinto do que nós conhecemos hoje se a PEC 241 for aprovada. A professora ressalta que o governo já começou a cortar recursos das universidades federais. A UFABC, por exemplo, perdeu investimentos para a construção de novos campos, abertura de mais cursos e até verba de custeio para água, luz e telefone, por exemplo. Com a verba de custeio que foi enviada para a UFABC, a gente não, se ela manter o seu funcionamento mínimo, agora ela não se financia a partir de agosto de 2017. Então, inclusive, a gente fez um material dizendo que se a gente não fizer nada, a UFABC para de funcionar em agosto de 2017. Qual seria a alternativa de seguir funcionando? Uma precarização e uma mudança do caráter da universidade. O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra vai além. Ele acredita que o Brasil vive uma crise econômica, política, social e ambiental que pode piorar nos próximos meses com os efeitos do ajuste econômico do governo Temer. Nós estamos vivendo uma crise social grave que a mídia esconde. Todos os problemas sociais da nossa sociedade se agravaram. Desde a falta de moradia, nosso déficit habitacional, companheiros, é 3.700.000 casas por ano. Um plano neoliberal significa liberdade total para o capital e jogar todo o peso da crise nas costas da classe trabalhadora, que significa retirar direitos, diminuir salário, aumentar o desemprego. A política atual de desemprego é uma forma de descarregar a crise na classe trabalhadora. Para esta educadora de 79 anos, debates como este ajudam as pessoas a entenderem a atual conjuntura do país e a encontrar uma forma de atuar contra os retrocessos que já batem à porta. Quem teve uma vivência mais atuante tem que estar presente para ver o que a juventude de hoje está pensando e como é que a gente pode contribuir ainda, com o que vivemos para que não mais aconteça, que esse era o nosso lema. Se você entender melhor, você sabe para onde ir. Você sabe também puxar o debate, inclusive nas aulas, com seus colegas, em casa, para tentar conversar com as pessoas e discutir, debater o que realmente está acontecendo no Brasil atualmente. O espaço da burguesia fazer a luta de classes é o parlamento, é o governo. O espaço da classe trabalhadora, do povo, fazer a luta de classes é a rua, é as praças, é os teatros, enfim, é aonde nós podemos ser maioria. E os retrocessos do governo Temer não param por aí. Apesar da luta dos trabalhadores petroleiros, a Câmara dos Deputados aprovou, na semana passada, o texto base do projeto de lei que acaba com a participação obrigatória da Petrobras na exploração do petróleo do pré-sal. A proposta também retira da estatal a exclusividade na operação dos blocos licitados. A sessão aconteceu em clima tenso, com xingamentos entre parlamentares. Foram 292 votos a favor e 101 contrários. Para concluir a votação, os deputados ainda precisam analisar 7 emendas, mas ainda sem data de nova votação. Nas galerias, petroleiros da FUP e demais entidades dos trabalhadores do setor deixaram claro o que pensam dos 292 parlamentares que aprovaram o projeto de lei que desobriga a Petrobras de ser a operadora exclusiva na exploração do pré-sal. A
oposição liderada pelo PT tentou barrar a proposta, que flexibiliza a atual regra de partilha, que determina que a Petrobras tenha um mínimo de 30% em todos os consórcios de exploração de blocos licitados. Com a nova regra, a estatal pode simplesmente abrir mão e entregar todo o processo para as multinacionais. A medida foi considerada um crime de lesa pátria pelos 101 parlamentares que votaram contra. Os riscos envolvem desde a entrega da principal riqueza do país aos estrangeiros, passando pelo desemprego e a falta de incentivo à utilização de insumos nacionais. A tendência é de que ocorra ainda uma queda significativa do valor arrecadado com os royalties do pré-sal, afetando diretamente a educação, que recebe 75% do valor, e a saúde, que fica com os outros 25%. Significa que toda a tecnologia que nós brasileiros desenvolvemos e pagamos para desenvolver, bilhões de reais na mão da Petrobras, da engenharia da Petrobras, vai ser entregue para estas multinacionais que não conhecem essa tecnologia, não detêm a tecnologia. A Petrobras tem parceiros privados, só que a exclusividade é de operação. Só ela trabalha nos campos, por dois grandes motivos. O primeiro é porque ela é a empresa mais eficiente para trabalhar nesses campos, com isso é mais econômica a exploração e a parte dentro da partilha, sendo redundante, que fica com o Brasil, é maior quando a Petrobras trabalha nesses campos. E esta parte que fica com o Brasil é a que vai para a educação, 75%, e 25% para a saúde. Mesmo após a aprovação da nova lei, ainda há alguns destaques que precisam ser analisados em plenário. Até por isso, os partidos de oposição acreditam que é possível amenizar os impactos negativos da entrega do pré-sal para as multinacionais. Já que votaram para entregar os campos, que sejam só campos menores do que 500 milhões de barris, por exemplo, né? Os campos grandes ficariam todos com a Petrobras. Um segundo destaque, já que vocês dizem que isso é tão bom para o Brasil, e os brasileiros não concordam com isso, as pesquisas indicam, eu proponho um referendo, é para que todos os brasileiros possam votar. Eu concordo que a Petrobras não seja a operadora única do pré-sal. Bom, quem acha com aquela discurseira da oposição que para combater a corrupção é preciso entregar os campos de petróleo para a Shell e para a Chevron. E a importância da participação da Petrobras na operação do pré-sal para o desenvolvimento do país foi justamente o tema de uma aula pública do ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, na Universidade Federal do ABC. O repórter Jô Miyagi acompanhou o debate. Vamos ver. Depois de muita polêmica sobre a existência ou não de petróleo no Brasil, a Petrobras foi criada em outubro de 1953 pelo presidente Getúlio Vargas. Atualmente, a empresa bate recordes seguidos de extração no pré-sal. Em agosto foram 3.293.000 barris por dia. Mesmo com tanta eficiência, a Petrobras sofre ataques constantes para que seja vendida e os campos do pré-sal cedidos para empresas privadas. Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, esteve na Universidade Federal do ABC para gravar o programa Aula Pública, transmitido aqui na TVT, e conversar com alunos. Estamos num mundo viciado em petróleo. Estamos viciados em petróleo porque nos últimos 150 anos o petróleo foi muito barato. Nos últimos 150 anos o petróleo é um componente energético fundamental. E até hoje nós não temos alternativas viáveis, pelo menos para a área de transportes, em relação ao petróleo. O ex-presidente da Petrobras explica que o pré-sal brasileiro é a maior descoberta de petróleo dos últimos 15 anos no planeta. Por isso, considera que a empresa e o pré-sal são vitais para a soberania nacional. O pré-sal é uma imensa riqueza de hidrocarbonetos. Ela é a maior descoberta dos últimos 15 anos do mundo e ela apresenta, portanto, um enorme potencial de geração de riqueza. A forma de utilização dessa riqueza, a apropriação da renda petroleira vai depender essencialmente de escolhas que a nação brasileira vai fazer. Hoje, pela lei atual, essa escolha está voltada para transformar a sociedade brasileira. Hoje, 35% da produção mundial de energia vem do petróleo e assim deve permanecer por mais 40 anos. Mas como o pré-sal é uma das mais importantes jazidas atuais, o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Jorge Romano, alerta: há muito interesse privado e estrangeiro em explorar essa área.
Você reduzir a participação da Petrobras, a importância da Petrobras, o investimento da Petrobras, é colocar em risco essa liderança, esse domínio tecnológico. Tem pouquíssimos setores da economia aqui no Brasil onde tem um controle endógeno, um controle nacional, um desenvolvimento tecnológico próprio, centros de pesquisa brasileiros que estão à frente desse processo. Isso está em risco, além da própria riqueza, quem vai ficar com filé mignon. Sobre a Operação Lava Jato, que investiga casos de corrupção na Petrobras envolvendo grandes empresas e praticamente todos os partidos políticos, Sérgio Gabrielli explica que a Petrobras é uma vítima dessa corrupção. A Petrobras é uma vítima de um grupo de funcionários pequeno, relativamente pequeno, mas que estava na diretoria da Petrobras, e esse pequeno grupo, junto com algumas empresas, roubaram a Petrobras. Agora, o volume que eles roubaram, apesar de em termos absolutos ser muito grande para qualquer padrão e, portanto, extremamente chocante para todos nós, ele é, do ponto de vista relativo, relativamente pequeno em relação aos volumes que a Petrobras transaciona. Ao final da aula pública, os alunos chegaram à conclusão que a Petrobras é sim importante para o país e não deve ser vendida. É um patrimônio brasileiro que deveria ficar aqui. E eu acho que a Petrobras, com o investimento certo, com as aplicações certas, pode sim ser uma empresa que vai dar um rendimento muito alto para o Brasil. A gente tem que se beneficiar dele mais do que os outros, né? Do meu ponto de vista, a privatização seria um prejuízo à identidade nacional e à economia nacional também. Os metalúrgicos do ABC realizaram mais um dia de mobilização nas ruas contra a ameaça de retrocessos nos direitos sociais e trabalhistas. Em campanha salarial, os trabalhadores organizaram uma sequência de manifestações em portas de fábrica para reforçar a luta contra a perda de direitos. Veja na reportagem de Vanessa Nakazato. O ato de hoje, em frente à indústria de autopeças MAHLE, em São Bernardo do Campo, reuniu trabalhadores e representantes de 20 empresas metalúrgicas da região do ABC. Também foram realizados atos em Diadema e Ribeirão Pires. Nossa proposta inicial era o INPC, mais aumento real e renovação das cláusulas sociais. Quando não se avança nas cláusulas sociais, normalmente também não se avança na questão econômica, né? Então, teve grupo patronal que ofereceu 4% de reposição. Já foi aprovado que, se não houver acordo, já foi comunicado o aviso de greve. E aí nós vamos estar no prazo de, já na segunda-feira, começar a movimentação de greves na categoria. Para os sindicalistas, a intenção do governo federal é começar pela terceirização a retirada de direitos ainda neste ano. Ou eles votam no Congresso ou vem uma decisão do Supremo para resolver essa questão da terceirização, que é algo da pauta empresarial, uma das prioridades dos patrões. E é um dano para os trabalhadores aqui, né? Porque liberalizar a terceirização, nós vamos viver em pleno 2016, né? Segunda década do segundo milênio, vamos retornar aos anos 80, 90, que foi o auge da terceirização no Brasil. E isso significa emprego mais precário, salários menores. O segundo congresso da Industrial Global Union reuniu sindicalistas de 140 países no Rio de Janeiro para discutir a luta pelos direitos trabalhistas. Você acompanha uma série de reportagens sobre este encontro no próximo bloco. O Panorama volta já.